Momento do Discipulado. Uma tentativa de liderança sem discipulado. Eu quero focalizar o exemplo do Abimeleque, um cidadão que tinha um eu muito grande, uma vontade de mandar, dominar, de estar à frente, mas ele não queria pagar o preço para atender aos liderados. Ele quis ir depressa demais e tomar posse daquela posição que, segundo ele, lhe daria todo o poder para mandar, fazer e acontecer. Isso é bem típico de muitas pessoas que querem mandar, tem um eu grande, que querem um cargo elevado, uma posição de liderança para poder mandar. Isso também move pessoas na política. Eles querem agradar a esse e aquele, gastar muito dinheiro numa campanha para ganhar um cargo e depois de eleitos eles querem ser o tal, querem mandar, fazer e acontecer. Esse espírito entra nas igrejas também. E esta é uma das razões do gigantismo das igrejas, que faz com que as pessoas sejam tratadas como gado, como massa, e não individualmente. Aos olhos de Deus, isso não é igreja. Uma mega organização religiosa não é igreja. Igreja é onde as pessoas têm comunhão, as pessoas conhecem umas às outras, se submetem umas às outras, têm amor umas às outras, valorizam umas às outras, edificam umas às outras, sofrem umas pelas outras, ajudam, apoiam umas às outras. Isso só é possível num grupo pequeno. Por isso que eu digo que igreja grande é ficção religiosa. Isso é um termo que eu criei, ficção religiosa, mas não é igreja. Igreja é onde se pratica a mutualidade cristã. Só é igreja assim. Mas aqueles que querem abreviar etapas, que querem ser grandes líderes sem ter que servir aos liderados, então eles querem um atalho, um bypass, eles querem dar um golpe para tomar o poder e conseguir mandar nos outros. Esse espírito está cheio nas igrejas e é terrível isso, porque o grande líder lá da frente vai liderar no microfone ou no grito, e ele não vai querer ganhar cada um dos liderados servindo, como a Bíblia ensina que a gente deve fazer. Está aí uma grande diferença entre ser chefe e líder. Está correndo aí pelas redes sociais uma história que eu já conhecia de longa data, quando formaram um exército aqui no Rio de 400 homens. Imagina, 400 homens vestidos de preto, encheram 8 ônibus e foram lá em São Paulo tomar uma igreja à força. E aconteceu e ficou. Essa história não é só assim, há outras coisas envolvidas, mas isso está correndo aí como uma denúncia, mas não é um caso isolado. Esse espírito de querer dominar, conquistar uma igreja é muito comum entre crentes. Naquele caso, tomaram e a igreja ficou tomada. E o povo se acomodou, no fim, sei lá se gostou, mas enfim, o povo cedeu e aceitou aquela situação. Momentaneamente, alguns tentaram até matar a pessoa, mas enfim, mas não foi para frente e a igreja aceitou, porque não é igreja, aquilo é uma organização religiosa e tem uma chefia quem manda. O texto que eu quero lembrar da Bíblia, em Juízes, no capítulo 9, fala do Abimeleque. A culpa básica era do Gideão, que foi chamado para liderar o povo, liderou, foram atos maravilhosos de milagres, pelo que ele foi inscrito na galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus 11, o Gideão, mas depois ele se acomodou e se
aposentou. Na obra de Deus não existe aposentadoria. O Josué fez uma coisa parecida, mas o Gideão foi mais evidente o que ele fez. Ele foi para suas terras, provavelmente ele aproveitou a grande liderança para consolidar mais o controle de outras terras, a fazenda dele, começou a ter gente para trabalhar para ele, produzia, se tornou importante, tinha uma renda boa e se deu a liberdade de ter muitas mulheres, muitos filhos e praticar esse tipo de pecado. Além de todas as mulheres que ele tinha, ele foi a Siquém, arranjou lá uma concubina, uma prostituta lá e teve um filho com ela, o Abimeleque. Quando o Gideão morreu, o Abimeleque levantou as antenas e pensou, eu sou filho de Gideão, mas lá tem mais 70 filhos homens de Gideão. Quem é que vai assumir a liderança de Israel? Não havia liderança, a liderança era de Deus. E o Gideão não aceitou porque ele sabia que ele não foi chamado para isso, a não ser para uma época como juiz, mas não para ele ficar dominando, reinando sobre Israel. Mas o Abimeleque bolou tudo aquilo. Eu sou filho de Gideão, eu vou fazer o seguinte, eu vou matar meus irmãos. Mas como eu vou matar meus irmãos? São 70, alguns mais fortes do que eu, então eu vou aqui na terra da minha mãe pedir ajuda. Arranjaram um dinheiro lá ligado à idolatria e aquele dinheiro, ele diz, vocês me dão esse dinheiro, eu vou fazer uma grande coisa para vocês. Deram aquele dinheiro, ele alugou homens vadios, pessoas da bandidagem e combinou com ele, nós vamos lá na casa do meu pai e vamos, de repente, matar todos os meus irmãos. E foi, e deu certo o plano dele, matou os 70 filhos de Gideão. Só um escapou, o Jotão, porque Deus queria que o assunto não morresse ali. Porque Deus permitiu que aqueles 69, pelo menos 69, né, filhos de Gideão morressem, porque eles não tinham nada a ver com a obra de Deus, eram filhos de um prazer sexual do Gideão, não foram filhos gerados com amor, e mesmo se eles não tivessem morrido ali, eles estariam brigando pela propriedade da terra. O Senhor permitiu na sua soberania, e o Abimeleque saiu todo vitorioso e auto se proclamou o rei, primeiro rei de Israel. Eu vou mandar, vou ser o rei aqui em Israel. E assumiu aquilo ali. E durou algum tempo, 2 ou 3 anos, mas Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse para revelar as entranhas do país que estava bem longe de Deus. Deus permitiu que o Abimeleque, por algum tempo, reinasse, entre aspas, com violência, imposições e mortes. E foi assim que ele reinou. Causou uma insatisfação generalizada que só cessou quando ele morreu. E Deus permitiu que ele morresse também. Esse capítulo existe na Bíblia com muita tristeza. O que é possível acontecer no meio do povo de Deus? Alguém ser como Abimeleque, querer mandar, tratar os irmãos como gado. Quando assumiu a liderança, agora eu sou o tal, e o povo todo tem que estar submisso a mim, eu sou o tal. Esse espírito está graçando a liderança evangélica e destruindo a igreja. A beleza da igreja é a participação de cada parte, com liberdade no espírito, todos sendo usados pelo Espírito de Deus. Não tem salmo, não tem revelação, não tem doutrina. Mas há igrejas onde só um manda, faz e acontece, e é ele, só ele. Porque ele quer liderar, mandar, aparecer, quer ser o tal. E isso estraga, destrói a igreja como um todo, como um corpo. A igreja é um corpo onde todos trabalham e servem a liberdade. Liberdade no espírito, liberdade de dons espirituais. Um tem salmo, tem doutrina, aquele tem revelação, outro tem isso e aquilo.
a participação coletiva, livre, espontânea, espiritual de todos é que é a beleza da igreja. Isso se chama processo de edificação. A gente trabalhar com cada irmão para desenvolver seus dons e talentos para abençoar a igreja. Mas existe um tampão, uma rolha de garrafa, que é o fariseu, que quer mandar. Ele não entra nem deixa os outros entrarem. A rolha de garrafa. Ele não cresce espiritualmente nem deixa os outros crescerem espiritualmente. Esse espírito era o que estava no coração do Abimeleque. Ele queria mandar e aproveitou o fato de ter sido um filho espúrio, é verdade, bastardo, mas um filho de Gideão, para arvorar-se na qualificação de rei de todo o povo de Israel. Ele não conseguiu governar muita gente, não, só um pedacinho próximo a ele. Ele não tinha a mínima noção do tamanho do país de Israel e da responsabilidade que era aquilo. Mas Deus deixou. O interessante é que na soberania de Deus, ele deixou. Como Deus deixa esses trabalhos que têm nome de evangélicos, mas que são uma sinagoga de Satanás, Deus deixa. Na soberania de Deus, isso tudo é necessário para causar escândalos, para mostrar os aprovados. Aprovado é aquele que passa por tudo isso, amando, cuidando, zelando, indo buscar o perdido, servindo, mesmo sem reconhecimento. Esse é o aprovado. Então entenda isso, a desgraça que foi quando um líder não quis ter o trabalho de liderar cada uma das pessoas, mas ele quis tratar o povo a granel e mandar. Esse espírito de querer mandar na igreja substitui o espírito de 1 Pedro capítulo 5, que é de dar exemplo, com amor, servir aos irmãos, atender um a um. Isso só se consegue com o discipulado, atenção individualizada e mais, distribuindo poder. Porque um não pode ter um relacionamento direto com 100 pessoas. Então nós temos que ter líderes conosco, delegamos e através deles nós lidamos com os demais. Mas há um espírito que não é de Deus, que quer fazer a gente abraçar tudo e botar todos debaixo da gente, para a gente mandar em todos. Isso é o espírito de Abimeleque, que não é o que Deus quer para a sua igreja. Você entendeu essa história?